eu não entendia o que era felicidade ou sofrimento. Parece que eu nasci para ser daquele jeito, sabe? A única coisa que eu lembro, assim, que eu ia na casa dos meus tios, eu via meus priminhos felizes, mas para mim parece que a minha vida, eu fui nascer para ser aquilo ali. Veja que testemunho forte e impactante, irmãos. Mas antes disso, quero te convidar a deixar o seu like nesse vídeo, comente aqui embaixo qual que é a sua opinião, compartilhe para mais pessoas e, é claro, não deixe de se inscrever no nosso canal. Na descrição aqui do vídeo, como sempre, eu vou deixar o link do episódio completo que está lá no canal Makir Podcast. Então assista esse corte comigo aqui e depois vá lá no canal Makir Podcast e assista o episódio completo. Deixe o seu like lá também, se inscreva no canal. Vamos ver o vídeo. Eu vim de uma família totalmente desestruturada, né? De pai, mãe. Meu pai, ele veio, quando ele casou com a minha mãe, ele veio de um segundo casamento. No primeiro casamento que ele teve, não deu certo, a esposa dele traiu ele era um homem certinho até então. Aí ele conheceu minha mãe, só que desse casamento, primeiro casamento, ele deixou para trás 3 filhos. Ele abandonou os filhos dele, aí casou com a minha mãe, um homem já maduro, e a minha mãe acho que tinha uns 15, 16 anos, mais ou menos. Nossa, nova. Sim, era bem nova. Aí com a minha mãe, ele já tinha um vício, daí como ele passou tudo aquilo do primeiro casamento, ser nome correto, aí ele começou a ser alcoólatra. Aí ele se enfiou na bebida, judiou bastante da minha mãe, e nesse período os dois ali não podiam ter, ela não podia ter filho, né? Até tentou tudo mais. Aí ela conseguiu ter o primeiro filho. Aí passou, ela teve 6 filhos com meu pai. E nesses 6 filhos, fomos dali, quando eu tinha uns 3 anos de idade, saímos dessa cidade onde eu nasci, fomos morar em Capão Bonito, como eu te falei. Sim. Aí nessa cidade ali, o meu pai também se aprofundou na bebida. Aí minha mãe, quando chegou nessa cidade onde nós morávamos, ela ficou doente. Quando ela tinha 29 anos, ela chegou a falecer. Eu tinha 3 anos de idade. Nossa, mano. As lembranças que eu tenho da minha mãe não são nem um pouquinho boas, não, tá? Eu lembro, assim, dela, quando eu era pequenininha, fazia xixi na cama, ela me chutava da cama. Quem me socorria era meu pai. Mesmo o meu pai sendo alcoólatra, não estando presente, era ele que era o meu porto seguro, que daí era uma escadinha, era do meu irmão de cada 2 anos, 1 ano e pouco de diferença de idade. Aí o meu pai, ele chegava em casa, a gente ficava ansioso para que ele chegasse, porque ele que me acolhia, né? Aí quando fazia xixi da cama, minha mãe me chutava. Aí ela me chutava da cama e falava, essa coisa fez xixi na cama, do jeito que ela falava, né? Daí meu pai falou assim, não, deixa que eu cuido. Daí meu pai levantava e me cuidava. Eu lembro que era meu pai que me dava mamadeira, essas coisas assim, sempre meu pai mesmo, ele sendo alcoólatra, não estando tão presente. Passou ali um tempo, quando eu tinha 4 anos de idade, ela me chamou, para sentar no pé da cama onde eu estava brincando. Aí ela falou assim, ela não ensinou a gente a chamar ela de mãe, a gente chamava ela de Marta, e o meu pai era de Pedro. Eles não ensinaram a gente a chamar eles de pai e mãe. A gente não tinha essa conexão com eles assim. Aí eu lembro que eu estava brincando, né? Aí ela me chamou, falou, Nice, senta aqui no pé da cama. Daí eu sentei, eu não entendia nada. Daí ela falou assim para mim, Nice, a Marta vai morrer. Quando a Marta morrer, eu vim te buscar pelo pé para levar você comigo. Aí eu não entendi o que significava, eu falei, tudo bem. Saí dali e fui brincar. Aí, voltando ali um pouquinho atrás, a lembrança que eu tenho dela com meu irmão é dela batendo. Eu com 3 anos de idade, nós morávamos numa casa pequena, não tenho muita lembrança assim, sabe? Aí eu lembro dela batendo no meu irmão, que era o segundo filho dela, daí quase matando, tá? Daí eu fui correndo chamar o meu pai para socorrer ele. Se não fosse ele, não sei o que ela teria feito. Mas assim, ela era muito nervosa devido à situação que ela tinha com meu pai. Aí passou, ela, como eu te falei, chegou aos 4 anos, ela realmente faleceu. Aí eu não entendia nada, para mim eu não tinha noção, né? Mas não fez diferença para mim a falta dela. Porque eu tinha o meu pai que era meu suporte. Entendi. Então, quem eu precisava estava ali para mim, né? Entendi. Aí, quando ela morreu, meu pai nos levou, ficamos... Imagina, 6 filhos. Meu pai com 6 filhos, tudo na casa da minha avó. Nossa. Aí, ficamos tudo ali junto. Só que, claro, minha avó não ia aguentar muito tempo, né? Com um cara alcoólatra, com crianças pequenas, que daí o mais velho, 12 anos, e o mais novo, 2 aninhos, quando a minha mãe morreu.
Aí, quando meu pai estava morando ali com a minha avó não aguentava mais. Aí, queria arrumar um casamento para o meu pai. Aí, conheceu minha madrasta, onde vem a história da minha madrasta. E a minha madrasta também, uma mulher com 5 filhos. Aí, conheceu minha madrasta e falou para minha madrasta que meu pai era um homem bom, sem vício nenhum, para se livrar do meu pai. A minha madrasta que fala, né, que ela mentiu para ela. Só que, realmente, homem bom meu pai era, sim, mas só que tinha um vício, meu Deus, a vida dele era cachaça. Aí, casou com a minha madrasta, aí é onde tudo começa para pior, né? Aí, quando ele casou com a minha madrasta, a gente só foi todo mundo se distanciando, os meus irmãos. Daí, o de 2 aninhos, que eu acho que na época tinha 3, ela não deixou ele levar, a minha avó. Aí, ficou com ela. Tinha meu irmão que tinha 9, outro com um de 12, um de 11, uma de 9, uma de 7, 8, eu de 5. Esses foram com meu pai, só que daí a de 9 foi morar com uma tia minha. Aí, quando entramos ali, entramos em 4 irmãos. Aí, a minha madrasta, no caso, pegou a bagagem, né, do meu pai com os filhos todos, só que ela tinha os filhos dela também. E 5, uma era casada, os filhos dela bem mais velhos que a gente. Então, é normal que eles também já tinham as dificuldades deles, né, para aceitar um homem cheio de filhos. Aí, o meu pai simplesmente chegou ali na casa da minha madrasta e nos largou ali. E tinha 5 anos, meu Deus, meu pai era tudo na minha vida. E a minha irmã, que tinha 7 anos, eu me apeguei a ela. Depois, assim, eu já tinha mais afinidade com ela, né? Aí me apeguei com a minha irmã. Aí eu lembro que ele simplesmente deixou nós ali e saiu. E eu só lembro de quando ele saiu, eu me apavorei, eu não sabia o que fazer. Imagina. Porque cadê meu pai? Eu com 5 anos, cadê meu pai? Eu procurando meu pai, desesperado. Eu lembro que eu corri em volta da casa procurando meu pai. E essa minha irmã me acalmando, calma nisso, falava assim pra mim. E eu chamava, cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Porque não era pai, né? Era Pedro, cadê o Pedro? Aí ela falou assim, ele já vem, mas não veio. Eu lembro que nesse dia ele veio à noite, era bem noite assim, e tá bom. Eu fiquei ali. Aí daí na hora de dormir, eu só dormia com meu pai. Sempre foi assim. Era tipo, o amor que eu tinha era com ele. Não tinha outro amor na vida. Amor de mãe não, era o amor que eu tinha, era com ele. Aí quando a minha irmã chegou na hora de dormir, a minha madrasta colocou a gente para dormir no quarto com os filhos dela. E eu era acostumada a dormir com meu pai. Sim. Nossa, eu lembro que eu chorei a noite toda, mas eu chorava quietinha para mim, eu não chorava para os outros. E só que a minha irmã quietinha me acalmando, porque eu não sabia o que ia acontecer. Era 2 crianças, né? Imagina. E eu fazia xixi na cama. Eu fiz xixi na cama acho que até uns 10, 11 anos de idade. Aí essa minha irmã, ela me acalmava, levantava, calma, Nice. Daí eu falava, eu quero o Pedro. Eu falava assim pra ela, não, Nice, tá tudo bem, calma, Nice, com 7 aninhos, pensa. Ela ela me acalmando. Nossa. Aí eu peguei e falei, eu dormia, né? Só que daí eu comecei a me apegar nela, porque daí eu não dormia mais com meu pai, então eu tinha ela. A gente dormia na mesma cama e era o pé dela para o meu rosto e meu pé para o rosto dela. Então, eu acordava todo dia, eu via o pé dela ali, opa, tô protegida, né? Porque meu pai era trabalho e bar. Trabalho e bar. Essa era a vida do meu pai. Ele nunca estava são. Quando ele estava em casa, estava sempre bêbado. Só que daí ali, eu fui me distanciando mais do meu pai, porque a minha madrasta tinha um certo ciúme de mim com meu pai. Só que daí, como meu pai não parava em casa, e criança, né? Provavelmente eu deveria fazer alguma arte, alguma coisa, não sei. Sei que eu comecei a apanhar, daí com 5 anos, apanhava muito dela por qualquer coisa. Só que eu nunca contava pro meu pai. Eu sempre falei, eu não gosto de falar, mas eu sempre falei isso, era um pedacinho do inferno que a gente morava. Aí o meu irmão Paulo foi embora. Daí o triste era você ver os seus irmãos sendo arrancados. Porque até então, minha mãe mesmo, não tinha aquela afinidade, mas eu tinha meus irmãos que a gente se apoiava, se amava, né? E ficavam juntos. Isso, daí o meu irmão Paulo veio embora com meu tio aqui em Santa Catarina. Aí ele veio morar pra cá. Eu senti, né? Eu lembro que eu falei pra ele, você vai mesmo, Paulo? Ele, vou. Daí foi, até então, pra se livrar daquela casa, ele foi embora. Aí foi passando o tempo. Daí ficou eu, Toniel e a Mariceia. Aí eu tinha a Mariceia. O Toniel, o refúgio dele era o lixão. Aí meu irmão vivia no lixão com 10, 11, 12 anos, porque era o refúgio dele. Ele nunca ficava em casa. Porque se estivesse em casa, era xingamento, batia, xingava, então ele era o refúgio dele. E a minha irmã Mariceia, com 7, 8 anos de idade, pequenininha, era ela que tinha que limpar a casa, por ela ser maiorzinha. Aí eu fazia xixi na cama,
ela ia, fofocava para minha madrasta me batia em mim e fazia ela esfregar o lençol que eu fazia xixi na cama. E eu ficava olhando ela esfregando, parecia tão difícil, porque ela pequenininha, né, com 7 aninhos ali no tanque, magricelinha que ela era, esfregando o lençol que eu fiz xixi na cama. E eu não fazia nada, porque eu não sabia, eu era menor ainda. Aí todas as vezes ela fofocava, eu falava, não fala, Mariceia, mas ela falava e eu apanhava. Aí ela vai embora. A Mariceia? Daí ela foi embora, daí ela foi morar com uma tia. Aí essa perda, assim, de todos que saiu, eu sofri muito. Aí eu sofri mesmo, sabe? Nem morte da minha mãe, que era Marta, não entendia mesmo, não tinha amor por ela. Então, não fez falta nenhuma para mim. Saída do meu irmão mais velho, Paulo, sofri, mas não foi tanto. Mas da Mariceia, eu chorava todas as noites, eu acordava, daí colocaram eu para dormir com a filha da minha madrasta, que já era moça, né? Foi passando o tempo, aí a Mariceia... morava com uma tia, morava com minha irmã, e assim ia, né? Nesse meio termo, quando a minha irmã foi embora, aí ficou só eu e meu irmão Tony. E para mim o Tony era indiferente, porque ele nunca ficava em casa. Sim. Ele fugia, né, para ter um refúgio na rua. Aí um dia passou, o meu pai bebia muito e ela batia no meu pai com a cinta, nunca esqueço disso. Eu me apavorada, trancava o pai no quarto, meu pai não batia, era aqueles alcoólatras que bebia e não batia na mulher, ele que apanhava. E a minha madrasta pegou meu pai de cinta, aí eu lembro que eu falava, fui para defender ele, fazia o maior escândalo, me chamava, ai, filha, o pai tá batendo no pai, filha. E eu me desesperava com 7 anos, eu falei assim, não faz isso no meu pai, não faz. Daí ela falou, sai daqui, senão você apanha também. Daí, claro, né, eu saí apanhar junto. Aí foi passando, vendo aquela história toda. E o meu pai sempre, como te falei, né, sempre fora. Aí com 10 anos de idade, passando ali mais um tempo, eu já com 10 anos de idade, a minha irmã, nesse meio tempo, foi embora para Santa Catarina também. Daí eu fiquei ali, daí fiquei de vez sozinha mesmo. Depois meu irmão, o outro, Tony também, mais para frente saiu. Daí ficou só eu ali. Só que eu nunca questionava, eu paro para pensar, Deus, por que eu nunca questionava porque eu sofria? Eu nunca questionei, hoje eu acho estranho. Eu falei assim, Deus, por que eu nunca questionei, assim, por que eu era sofrida? Eu não entendia o que era felicidade ou sofrimento, parece que eu nasci para ser daquele jeito, sabe? A única coisa que eu lembro, assim, que eu ia na casa dos meus tios, eu via meus priminhos felizes, mas para mim parece que a minha vida, eu fui nascer para ser aquilo ali. Eu nunca questionei. Só que daí... Passou um tempo que eu estava falando do meu pai, quando eu tinha 7 anos ali de idade, que daí eu lembro 2 vezes que eu estava na escola e meu pai foi me buscar. Eu nem escola eles me levavam, nada, eu ia sozinha para a escola. Eu era uma criança totalmente, falo para todo mundo, eu sobrevivi. Eu vivi porque eu tinha que viver mesmo, sobreviver. Porque daí meu pai chegou lá na escola, bem assim para mim, eu com 7 anos, Fia, ele chama de Fia, que é caipira, né? Fia, o pai veio te buscar, Fia, para nós ir embora. Ai, pensa a alegria que eu senti. Embora para onde, pai? Mas quem que vai? Eu perguntando pro pai. Só eu e você, Fia. Sério mesmo, pai? Eu falei, vamos mesmo. Chegamos, nossa, fiquei muito feliz. Cheguei lá em casa, ele com uma trouxa nos lençóis, todas as coisas dele, e minha filha já arrumei nessas coisas. Por causa da bebida dele, que minha madrasta brigava muito, né? Aí eu falei, que bom. Fiquei feliz. Vamos, pai, então? Espera, Fia. Vamos, pai, então? Ficava ansiosa, né? Aí não ia. Daí eu peguei e falei assim, pai, vamos. E o pai não ia embora. Eu falei assim, vamos, pai. E não ia. Eu falei, tá bom, parei de falar, vamos. Daqui a pouco, quando eu vi eles desfazendo as coisas, fiquei triste. Guardei pra mim aquela tristeza. Beleza. Então, vou ficar aqui de novo, né? Aí, passou mais um tempo, meu pai de novo fez a mesma coisa. Eu não me empolguei tanto. Falei, o senhor não vai nada, né, pai? Não, filha, vamos sim, dessa vez nós vamos. Então, tá bom. Mas ele não sabia tudo que eu passava, né? Então, tá bom. Só que eu não criei tanta expectativa, porque eu sabia dessa vez não foi. Sim. Aí ficamos lá de novo. Ah, não foi? Não foi. Aí quando a minha irmã foi embora de casa, ali ela tinha... Quando ela já não estava mais morando, ela foi passear na minha casa. Nós estávamos passeando, eu, ela e meu pai. Não sei por que meu pai não era de passear assim com a gente. Ele levou a gente para um lugar, parecia, acho que um sítio. Aí a minha irmã pegou e falou assim para mim, Nice, passou por uma casa, eu ia morar ali. Eu falei, mas sim, ia morar ali. Eu tinha 7 anos. E os dois estavam de frente para mim no ônibus, os dois sentados assim, eu de frente para eles. Sim. Daí passou mais na frente, eu falei, pai, ela ia, pai? O pai falou assim, sim, ela ia.
Tá, daí mais pra frente, passou alguns quilômetros a mais, a minha irmã mostra uma casa e fala assim, ali, é você nisso que ia morar? Falei, eu? Falei, sim. E ela riu, o pai ia dar você pra eles. Daí eu falei assim, sério, pai, o senhor ia me dar? O pai falou, ia. O pai era muito frio, assim, eu ia. Pai, o senhor ia me dar? Ia, filha. Daí eu ainda afirmei 3 vezes, é sério mesmo, pai, que o senhor ia me dar? Eu falei, sim, mas por quê, pai? Eu ia. Gente, aquilo ali pra mim acabou com a minha vida. Nossa. Acabou assim, eu guardei aquilo lá, fiquei muito triste. Eu fui pra casa, eu lembro que eu fui pra casa meditando naquilo. Falei, como assim meu pai ia me dar? Eu achava que eu era tudo pra ele. Do jeito que ele me tratava, ele ia me dar, assim, como se eu fosse um cachorrinho. Falei assim, sério mesmo, eu fui pra casa indignada. Eu lembro que aqueles dias eu fiquei pensando até a noite. E não inconformada, saber que o meu pai, a pessoa que eu mais amava, simplesmente ia me dar. Aí passou. Aí a minha irmã vai embora pra cá. Aí ela morou pra cá 1 ano e pouco, sempre procurando ser feliz, sabe? Mora com um, mora com outro, e vai na casa de um judia, vai na casa do outro judia. E ela sempre me contava. As poucas vezes que ela me via, assim, sabe? Ela vem, Alice, fulano fez isso comigo. Quando ela tinha 12 anos de idade, ela foi passear pra nossa cidade, interior de São Paulo. Aí, na volta, ela sofreu um acidente. Ela morreu nesse acidente. Uhum. Aí, nesse acidente, eu questionei a Deus. Aí, eu questionei. Falei, Deus, por que o Senhor tirou de mim a pessoa que eu mais amava na vida, né? Aí, foram muitos anos de questionamento para Deus. Deus, por que o Senhor levou a Mariceia? Por que o Senhor permitiu? Daí, foi crescendo. Daí eu, com 11 anos de idade, uma vez a minha madrasta me deu uma surra, né? De uma das, né? E a maioria da surra era à toa que eu apanhava. Não era de responder, os filhos dela era bastante de responder ela. Aí ela me xingava de vários palavrão, sempre baixo calão, assim, sabe? Aí uma das filhas dela, que já era adulta, falou pra mim, responda, Nice, para de ser boba. Eu falei, mas se eu responder eu vou apanhar. Mas você apanha igual, indiferente, responda. Eu falei, é mesmo, né? Comecei a responder ela. Aí ela me falava uma coisa, falava outra coisa mais, né? Eu apanhava mais, claro. Mas eu saía com a consciência leve, parecia que eu tava, né, me defendendo. Só que daí um dia ela me bateu, eu respondi ela feio também, né? Aí, esse dia eu tinha 11 anos, eu peguei e fui para um quartinho que tinha no fundo de casa. Aí eu chorei. Ali, então, eu questionei, falei assim para Deus, eu vou crescer e vou virar tudo que essa mulher me fala. Só para fazer ela passar vergonha. Aí eu falei assim, já que ela fala tanto que eu sou isso, que se eu for crescer, eu vou virar tudo que ela fala. Só para passar na cara dela. E eu ali chorando com ódio, um ódio dentro do meu coração com 11 anos. Aí eu lembro que veio uma voz no meu coração, não fazia ideia que essa voz falava assim, mas você tem seu pai. Seu pai não merece uma filha assim. Seu pai não vai merecer passar por esta vergonha. Na hora eu falei assim, nossa, é verdade, eu tenho meu pai. Daí passou. Dali não, falei assim, não veio mais esses pensamentos de querer ser o que ela falava, né? Só que apesar dos pesares, assim, a minha madrasta, foi uma mulher que me ensinou muito a amar Deus. Ela me incentivou o temor a Deus, sempre. Aí, peguei e passou o tempo. Eu ali, sabe, com a pessoa vegeta, tipo, acorda, levanta, vai pra escola, vem pra casa, trabalha, aquela coisa assim. Aí, quando eu tinha 14 anos, o meu irmão me chamou para vir morar com ele aqui, o Paulo. É o meu irmão mais velho, filho da minha mãe com meu pai. Aí, aonde as coisas vieram ter uma mudança na minha vida, sabe? Eu fui ter encontro com amor de pessoas, tipo a esposa do meu irmão, uma pessoa incrível, a Mari. Aí eu vim morar com meu irmão Paulo, meu pai ficou triste. Eu achava que eu não ia conseguir me distanciar, sabe, do meu pai. Aí eu vim morar com meu irmão. A Mari me acolheu de uma forma assim que eu nunca fui acolhida na vida. Ela me deu um amor que nunca ninguém me deu. Eu me apeguei a ela, porque eu era uma pessoa carente, sabe? Eu me apeguei muito a Mari, assim. Um amor, assim, um amor de mãe, por mais que ela era pouca coisa mais velha que eu. Daí passei para ela toda aquela carência, tadinha. Judiei dela. Judiei, porque daí passei aquela coisa que eu precisava do amor, tudo para cima dela. E ela sempre correspondia com amor. Ela nunca... Meu Deus, a Mari é incrível. Eu falo que todo mundo tem que conhecer minha cunhada, a Mari, sério. Ela, o Paulo, uma pessoa maravilhosa. Aí eu vim morar com meu irmão. Ele me trouxe para eu cuidar da minha sobrinha, com 1 aninho de idade. E a Carolzinha, ela já
parecia uma criança de 5 anos, já falava, já entendia tudo. Só que o meu irmão novinho também, eu tinha 14, meu irmão tinha 21 e a minha cunhada 20, pensa. Só que eles eram novinhos, só que com uma maturidade assim, sabe? Pessoas bem diferentes, pessoas que são bem-vindas, crescem diferente, né? E aí a adolescência, ali vim logo com 14 anos, aí eu fui pra igreja, tive encontro com a religiosidade. Aí aquela ferida toda foi trancada, paralisada na religiosidade. Aí, ao invés de ter encontro com Cristo, eu tive encontro com a religião. Tudo era pecado, nada podia. Eu já não fui uma pessoa de ir pro mundo. Graças a Deus, Deus me guardou. Eu agradeço muito a Deus todos os dias, né? Pelo meu histórico de vida. Eu era para ser alguém que tivesse feito tudo que não prestasse. Mas eu dou glória a Deus porque Ele me guardou muito, muito mesmo. Amém. Muito mesmo. Aí eu vim para a igreja. Aí é onde eu comecei a ter encontro com a igreja. Só que eu era infeliz. Eu não tinha felicidade. Eu nunca nem sonhei o que era alegria na minha vida, entendeu? Eu escutava alegria, mas o que é essa alegria? O que é essa felicidade? Mas também não tinha interesse em ter. Porque eu não sabia, nunca vivi, então para mim não era uma coisa que não era para mim. Mas só que eu queria morrer. Isso eu tinha certeza da minha vida, que eu tinha certeza que eu queria morrer sempre. Aí toda a minha oração, falava, ai Deus, aí como fui amadurecendo o modo de dizer, né? Fui entendendo o que é querer as coisas. Fui saber pedir as coisas que tem, então eu nunca pedia nada. Tanto para pai e mãe não pedia, eu quero tal coisa, porque eu sei que eu não ia ter. Roupa da moda, eu sei que não adiantava pedir, que eu não ia ter, entendeu? Então eu ficava quieta para mim. Aí eu pedindo para Deus, assim, quando eu fui para a igreja, o que eu pedia para Deus era para morrer. Só isso. Eu falava para Deus, por que o Senhor me trouxe para cá? Por que o Senhor não permitiu amar? Por que o Senhor não permitiu eu morrer? Eu falava assim, qual a graça disso aqui? Eu falava isso para Deus. Qual a graça? Que graça que tem isso? Eu só falava isso para Deus, que graça que tem isso? Aí ia para a igreja, ia para casa, aí comecei a trabalhar. Era trabalho, casa, igreja. Trabalho, casa, igreja. E a casa do meu irmão, que era eu responsável ainda, né? E a Carolzinha, então era muita responsabilidade para mim. Aí eu só nunca a igreja que eu ia era a Assembleia de Deus. Aceitei a Jesus bem em frente àquela marginal, aquela igreja que era azul, que agora pintaram de cinza, de bege. Passava naquela avenida ali, eu falava para Deus, eu poderia vir um caminhão com tudo aqui, né? Eu saía da igreja, eu ia a pé para casa, morava no Tabuleiro. Eu falava bem que poderia um caminhão me pegar aqui, né? Falava bem assim, eu não me matava porque eu tinha medo de ir para o inferno. Não, porque eu sabia que ia para o inferno se me matasse. A religiosidade me ajudou, entendeu? Se não fosse a religiosidade, eu tinha me matado. Uma vez eu escutei e falou assim, se joga na frente de um caminhão. Quando eu vim ali, porque ali acontecia muito acidente, sabe? Eu lembro que uma vez eu atravessei bem devagarzinho, de propósito. Falei assim, fazer de conta que foi um acidente, atravessando, adolescente, né? Bem... Nossa. Mas assim, era uma tristeza que eu não falava para ninguém. E a minha juventude, assim, depois que eu comecei a entender o que era medo, eu só dormia de enrolada. Eu não falei na minha infância até a minha adolescência ali, eu acho que a partir dos meus 9 anos até os meus 13 anos, eu dormia só enrolada. Que daí eu lembrei do que a Marta me falou, que ela vinha me buscar. A Marta, tua mãe. A Marta, minha mãe. Aí eu dormia enrolada de medo, ela vinha me buscar. Eu não me mexia na cama. Eu tinha medo de virar e a Marta tá aqui. E esticar meu pé e me encostar na Marta. Então, do jeito que eu dormia, eu acordava. Aí eu dormia enrolada, com medo da Marta vir me buscar. Foi pavor. Então, eu não me mexia na cama. Mas eu nunca falei pra ninguém. Nunca falei. Mas eu tinha muito medo da Marta vir me buscar. Aí eu ia pra igreja, falava pra Deus. Aí fui batizada com o Espírito Santo. Ia na igreja avivada. Quando eu voltava para casa, eu falei, ai Deus, agora que eu recebi tua presença, o Senhor pode me levar, né? Eu falava assim pra Deus. Agora o Senhor pode me levar, né? Daí eu dormia, acordava e falava, não acredito que o Senhor não me levou. E daí eu não sabia, sei lá, nunca busquei felicidade em pessoas, sabe? Pra mim era super normal, era natural. Pra mim eu teria que viver daquele jeito. Aí foi passando os anos. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu conversando com
com a minha tia, né? Eu não sei, eu era tomada de uma ira, sabe? Não gostava de pessoas. Eu não gostava. A casa do meu irmão é uma casa que está sempre cheia. Ou era o ponto de... Saía da igreja, o ponto de encontro era a casa do meu irmão. Eu detestava aquilo. Eu um dia conversando com a minha tia, e eu nunca questionei a Deus, de onde que vem essa ira toda? Eu não parei assim para me analisar, sabe? Sim. Eu não tinha esse entendimento. Só sabia que eu era uma pessoa ruim. Eu me achava uma pessoa muito ruim. Eu achava eu uma pessoa muito ruim, assim, sabe? Porque eu não gostava de ninguém, não gostava das pessoas. Era um coração, sabe? Toda vez que eu lembrava... Hoje não mais, porque eu já sei que meu coração é preenchido por Cristo. Mas toda vez que eu imaginava meu coração, sabe aquelas ameixas secas? Era assim que eu via meu coração. Uma ameixa seca, assim, bem sem amor nenhum. Aí, um dia eu conversando com a minha tia... A minha mãe, ela tentou abortar o meu irmão segundo, esse que vivia no lixão. E desde que ele nasceu, sempre foi rejeitado, todo mundo odiava, e eu tinha muita dó dele. Eu tinha muita dó do jeito que as pessoas tratavam o Tony. Aí eu conversando com a minha tia, sobre ela ter feito isso com o Tony. Aí eu falando com a tia, assim, e eu no muro conversando com ela. Aí eu falei, entrou no assunto dos meus irmãos, e eu falando assim... Que coisa, né, dela ter tentado abortar o Tony, então você tá aí falando, ela bem assim pra mim. Mas, Nice, você sabia que sua mãe tentou abortar você também? Nossa, quando ela falou isso pra mim, eu fiquei quieta, fiz de conta que não me abalou. Falei, ela fez isso? Ela fez, sim. Ela não tentou abortar só o Tony, ela tentou abortar você e 5. Quando ela falou aquilo assim, meu Deus... Eu senti um ódio. Aí sim, se eu era ruim, eu senti um ódio mortal entrar no meu coração. Aí eu falei, tomara que esteja queimando no inferno, Marta. Falei bem assim. Aí, desculpa. Peguei o ódio da Marta tão grande. Falei bem assim, meu Deus, por que ela fez isso? Ainda ela me contou a forma que minha mãe tentou me matar. O que ela fazia, se jogava de barriga e tomava de tudo que mandava, tomar para me abortar. Daí, depois dali, começou a vir sobre mim sonhos. Eu não dormia mais à noite. Eu morava com meu irmão, eu acordava gritando. E se eu tinha vontade de morrer, minha vontade aumentou, né? Eu sempre fui uma moça bem reservada, assim, sabe? Porque, embora eu estava na religiosidade, mas eu sei que Cristo me guardava. Eu sei o temor que eu tinha em Jesus, eu sei o comportamento que eu tinha que ter. Eu nunca fui uma pessoa de ficar saindo, procurando refúgio em balada, não procurava refúgio em nada. Eu só dormia. Eu passei minha juventude dormindo, porque eu odiava viver. Só dormia. Aí, quando eu estava com meus 20 anos, aí eu casei. Arrumei um rapaz na igreja, um rapaz muito bom também, de família maravilhosa. Só que, assim... Como que uma pessoa morta vai casar? Né? O que eu tinha para dar num casamento? Como que eu ia fazer feliz uma pessoa se eu era morta? Era um corpo vegetando. Era um corpo praticamente vegetando. Aí casei. No início do casamento ali foi bem conturbado, porque daí eu era bem irada. Eu era muito irada, eu era neurótica com limpeza, tinha que ser as coisas tudo do meu jeito, tudo eu brigava. Aí ele chegava em casa, já chegava brigando, reclamando, era muito reclamona, sabe? Imagina o que eu tinha de bom para dar no casamento, né? Aí peguei e comecei a entender mais as coisas, porque daí que quando a gente entra no casamento, a gente fala, não tem que dar certo. Comecei a buscar, a orar, falar, Deus, tira isso de mim, pai, eu não posso ser essa pessoa irada. Não quero ser assim, não quero ser como a Marta foi. Comecei a falar que minha mãe era muito irada, minha madrasta era muito irada. Falei assim, não quero carregar isso comigo. Aí, onde até então, foram uns 4 anos, assim, que só discussão entre eu e meu ex-marido. Aí, eu peguei e tive entendimento através de uma pregação na TV, tá? Onde eu tive a libertação sobre o espírito da morte. Aí o pastor pregando, só faltou falar meu nome, né? Falou, você mora numa cidade como essa, tem essa cidade linda, Deus deu o sol para você, abre essa janela do seu quarto, você levanta dessa cama, fala assim, olha o que Deus fez por você. Você pede para morrer, se Jesus morreu na cruz dando a vida dele. Levanta dessa cama. Eu chorei tanto nesse dia, eu agradeci tanto a Deus, pedi tanto perdão. Eu era totalmente depressiva. Eu era totalmente. Aí, o que acontece? Voltando ali, né?
Quando Deus usou ele para me curar, aí eu pedi muito perdão. Falei, pai, me perdoa, Jesus, por todas as vezes que eu pedi para morrer, pai. Me perdoa, pedi perdão. Nossa, ali entrou o espírito de vida na minha vida. Só que daí, meu Deus, para trazer à luz tudo que estava escuro, era muita coisa. Aí eu peguei, né, voltando no assunto ali da cura, fiz o seminário de restauração. Eu entendi que eu passei por um útero morto. Aí liberei perdão para minha mãe, liberei perdão para minha madrasta. Quando eu fui entendendo que eu tinha que mudar, que eu tinha muita coisa, muita bagagem para arrancar de mim, eu já tinha matado meu casamento. Eu já tinha castrado meu marido. Só que eu casei pela religiosidade. Eu não casei por amor. Eu casei porque eu vim de uma igreja onde você não podia ficar namorando com um, namorando com outro. Entendi. Você não podia ficar sempre... Eu, apesar de tudo, eu sempre quis zelar muito pelo meu nome. Então, eu não queria ficar mal falada, né? Aí, não. Daí, casei com o primeiro. Aí, ficamos... tadinho, dá até dó de falar que daí ele chegava em casa e eu brigava com ele. Daí, foi desgastando. Só que, mesmo assim, nós ficamos 15 anos casados. Uau. 15 anos. Só que mesmo assim, mesmo eu tendo o entendimento que eu tinha comigo a raiz da rejeição da minha mãe, do meu pai, a minha madrasta, da minha família, porque eu era inconformada porque que nenhum dos meus tios me quiseram. Só que daí, quando eu quis a mudança, quando eu quis me melhorar, o meu ex já tinha se afastado da igreja. Ele não queria mais. Só que eu, apesar do meu jeito toda ferida, eu sempre quis Cristo. Amém. Sempre quis. Isso era a convicção que eu sempre tive no meu coração. Que eu sempre quis o propósito que Deus tem para mim. Isso era a convicção que eu tinha em mim, assim, muito forte. Independente do que eu estava passando, independente do que eu estava vivendo, eu queria viver para Cristo. Amém. Aí ele começou a ir pro mundo, sabe? Tomar cerveja, assim, se envolver com as amizades. E eu ali com a minha vidinha de Amélia. Eu era muito Amélia. Que eu tinha que ser mulher de provérbios. Virei a mulher de provérbios, mas eu era mulher de provérbios casada com o marido vivo, viu? Viúva de marido vivo. Dava muito certo, mas aqui eu já tinha castrado, né? Entendi. Aí, e como eu te falei, né? Que também casei pela... Era fora da vontade de Deus, pela religiosidade e tudo mais. Aí comecei a orar para Deus me mudar, tirar as coisas ruins do meu coração e tal. Daí comecei a orar, falei, pai, me dá uma direção, pai, para minha vida. Não dá mais para viver desse jeito, só que ainda não era feliz. Eu não era feliz, porque daí o que acontece? Eu saí de tudo aquilo, entrei no casamento onde eu fiquei sem identidade. Eu fui perdendo a identidade porque eu queria ser a mulher de provérbios. Só que de uma forma totalmente errada, porque... o meu marido totalmente fora, como era para ser, e eu mesmo daquela forma, querendo estar ali certinha para fazer certo, né? Aí só que até então, eu cheguei e falei para ele, não, assim eu não quero mais viver. Não dá mais. Falei para Deus, não quero mais, Deus. Eu quero o que o Senhor tem para minha vida, eu quero saber qual é o propósito que o Senhor tem para minha vida. Embora eu não sou a favor de separação, falo isso para todo mundo, jamais. Não é porque eu separei que eu sou a favor. Não sou mesmo. Igual nós não brigava. Sabe uma separação boba, assim, a gente não brigava. Não? Eu nunca falei com respeito com ele, nem ele comigo. Eu precisava de uma cura. Eu precisava de uma cura. Aí, resolvemos nos separar. Foi aí onde eu falei para Deus, né? Eu preciso me encontrar. Porque eu não tinha identidade nenhuma. Eu não tinha voz, porque assim como me calaram na minha infância, aí entrei no casamento para ser uma mulher madura, também não tinha voz nenhuma. Aí quando foi que eu pedi para Deus, pai, me dá a direção, pai. Me dá a direção que o Senhor tem para minha vida, Deus, que eu possa viver o propósito que o Senhor tem para mim. Porque não é normal tudo que eu passei. Quando eu pensei que estava tudo certo na minha vida, que daí a gente casou, nós era um casal muito próspero. Falei, quando eu pensei que estava tudo certo, eu vou e me separo. Eu falei assim, meu Deus, mais uma, né? Que daí vem eu comecei a carregar sobre minha vergonha. Porque dá vergonha ser separada, as pessoas parecem que te olham diferente. Aí veio a vergonha da separação. Aí fiquei eu, né? Naquela coisa assim, eu falei, meu Deus, preciso me libertar disso. Preciso sair desses lugares onde o inimigo me coloca e eu fico. Aí foi aonde eu comecei a orar. Eu falei, pai, me dá uma direção. Ah, não, mas só que antes, quando eu me separei, eu falei assim, quer saber? Agora eu comecei, me juntei com as amigas, né?
Falei assim, eu vou viver igual todo mundo vive. Vou viver o mundo e vou viver a igreja. Foi antes de fazer a oração para Deus, agora que eu lembrei. Falei assim, vou viver igual todo mundo vive. E dá certo para todo mundo, para mim não dá certo, mas que ser tão certinho, olha onde eu tô. Aí eu falei assim, vou viver igual todo mundo. Aí comecei, as amizades ruins sempre vêm, né? Aí enchi a cara com vinho num sábado, já marcamos um churrasco para outro sábado. Falei, eu com a garrafinha de indo pro sítio com as meninas, com a garrafinha de vinho, né? Me sentindo uma bêbada, né? Falei assim, Deus, e falando com Deus, a partir de agora eu vou viver assim. Eu vou sábado para festa e domingo, se der, eu vou para a igreja. Nossa. Só que até então, fazia tempo, eu já tinha parado de ir na igreja com frequência, claro. Sabe? Aí, chegando lá, daí, um dia, tudo bem, um dia Deus deixou, né? Fui pra praia também, vim com as meninas lá. Aí, quando eu fui pro churrasco com as meninas, elas falaram pra mim que nós só ia embora de lá quando eu tiver bêbada. Quando elas falaram assim, quando eu tiver bêbada, parece que fez uma coisa assim em mim, delas encheram o copo pra mim de vinho, que eu só bebia vinho, né? Aí, eu peguei aquele copo de vinho e fui pra lateral de uma varanda. Aí, o Espírito Santo falou comigo, mas eu não te fiz pra este lugar. Eu não te quero neste lugar. Gente do céu. Eu falei assim, meu Deus. Eu joguei elas não estavam perto, joguei no ralo, né? Elas vinham e enchiam de novo. Eu vi e jogava no ralo. Aí eu trabalhava nos domingos. Aí cheguei no trabalho e falei para Deus, eu brigando com Deus daí. A primeira vez, assim, que eu tive uma oração de briga com Deus. Falei, então tá, se o Senhor não quer eu no mundo, e não quer, e eu não sei o que o Senhor quer pra mim, então me dá a direção de igreja. Falei, eu cansei, eu não vou mais buscar, não. Falei bem assim pra Deus. Eu não vou mais buscar, eu cansei de tentar tudo sozinha. Falei assim, Deus, eu não vou mais caminhar sozinha. Falei pra ele, se o Senhor quer realmente ir no seu caminho, então coloca alguém pra mim dar esse caminho. Aí passou, na mesma semana, voltou a trabalhar na loja, a Ana Maria, ela é gerente da Valarote, voltou a trabalhar na loja. Aí foi aonde eu comecei a frequentar a casa do pai, a fazer o processo da orfandade, né, que daí a gente é órfã e não sabe, né, tem um pai, tá tudo certo. Aí ali eu fui tratada de verdade, ali cheguei ali no desespero, né, chorava todos os cultos, pedi ajuda, e ali eu fui bastante tratada em muitas áreas da minha vida. Só que, até um certo ponto, daí teve as 30 semanas, né, onde eu participei, também me ajudou bastante. Em lugares que precisava ir, né, para trazer curas ainda. Só que quando eu voltava lá atrás, eu via a Nice, uma criança no escuro. Toda vez vinha para mim assim, eu sabia que era eu. Tava lá no escuro com um negocinho, tipo, abandonada. Eu falava, Deus, onde que eu tô? Por que eu tô? Que lugar que eu tô? Eu falava assim para Deus, onde que essa criança tá parada, que eu não consigo sair de lá? Eu falava assim para Deus, onde que eu tô? Me tira desse lugar, pai, me tira dali. E não vinha assim toda vez, ora para Deus te revelar os porões onde você está escondido. Vinha aquela criancinha ali de uns 7, 8 anos, mais ou menos, presa. O que eu entendia não tinha a ver com a Marta, com a minha mãe. Não é de bebê. Se tivesse a ver com a minha mãe, era de bebê, não. Mas eu achava que era alguma coisa da minha madrasta que me prendeu lá atrás, né? Eu falei, Deus, por quê, pai? Por que eu me vejo presa nesse escuro toda vez? Revelando. Eu falei assim, Deus, por quê? Aí, sempre orando sobre isso. Aí, de madrugada, eu perdi o sono. 3h30 acordei, orei e li a Bíblia. Nisso eu perdi totalmente meu sono. O Espírito Santo começou a trazer toda a minha vida no meu pensamento. Aí ele me falou de onde eu fiquei presa, lá no ônibus que meu pai queria me dar. Uau! E eu achando que eu estava aqui, e eu toda a vida achando que era minha mãe, minha madrasta, mas não, era o meu pai. Uau! E foi essa revelação agora, tá? Falei, meu Deus, que incrível. Eu fiquei presa lá atrás, que meu pai me jogou no escuro. Então, em nome de Jesus, a criança não está mais no escuro, né? Amém, amém. Como Deus me transformou, sabe? Assim, quando a importância da gente dar abertura para o Espírito Santo transformar a vida da gente. Verdade. A importância. Às vezes a gente não é tudo que eu passei, não é motivo para eu ficar... coitadinha de mim, sim, né? Ai, coitadinha da Nícia. Se colocar assim, em vitimismo... Isso, vitimismo não leva a nada, não é o vitimismo, assim, meu Deus. Porque se eu não tivesse passado por isso, não ia ter sentido a minha vida, eu acho, sabe?
Hoje eu amo minha madrasta, sabe? Eu amo mesmo. Eles moram junto com meu pai, os dois têm 80 anos. Os dois vivem super bem. É igual eu falo isso pra Deus, meu Deus, eu sou tão grata. E hoje, assim, ó, se eu falar pra você, eu ia perguntar se eu sou feliz, meu Deus. Todos os dias eu agradeço muito a Deus é uma felicidade Ah, que bom, mano. que não sei explicar, sabe? A felicidade que hoje eu vivo. Eu sou muito feliz. Muito, muito feliz. Eu sou grata a Deus em tudo, a cada momento, pela alegria que Ele colocou. Hoje eu posso dizer, assim, de todo o coração, eu sou muito feliz. Muito feliz mesmo. Tenho problema? Tenho, todo mundo tem. Mas, assim, eu sou muito feliz, muito agradecida a Deus por tudo, pela superação que Ele me permitiu passar, sabe? E vivendo um dia após dia, um dia após dia.